Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do G-Talks, o podcast da Getax. Toda semana a gente traz profissionais de diferentes áreas aqui para discutir temas interessantes para você, contador, aplicar na prática, no seu dia a dia, para levar mais produtividade aí para o seu escritório. Na semana passada, a gente falou um pouco dos bastidores da criação da Getax, né, dentro da Contijet, um escritório de contabilidade. Como é que a gente transformou uma dor real de um escritório, né, do dia a dia do contador, em uma oportunidade de negócio. Então, se você não assistiu, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Eu sou o Gustavo, CEO da Getax, e a Getax ajuda diversos contadores a automatizar todo o processo fiscal, de ponta a ponta, né? Todo o processo de fechamento fiscal, desde a busca das notas fiscais até a geração dos impostos, né? Trazendo muito mais segurança, previsibilidade e compliance para o seu fechamento. Então, se você não conhece a Getax, não perde tempo, a gente vai deixar o link aqui na descrição e confere lá. Se você está assistindo esse podcast pelo YouTube e não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. E se você está ouvindo nas plataformas de áudio, se inscreve no podcast para acompanhar os novos episódios. É isso aí, hoje a gente vai falar de um tema extremamente relevante, um tema que está em alta, um tema extremamente hypado. A gente vai falar sobre IA. E para falar sobre IA, eu tenho o prazer de receber aqui o Alexandre. Meu amigo Alexandre aqui. Alexandre, eu queria que você se apresentasse para o nosso público antes da gente começar aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. Primeiro, prazer. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Bom, pessoal, eu tenho 25 anos de estrada, trabalho há muito tempo já com IA, então eu tenho um mestrado em IA desde 2017, né? Parece até que eu estava prevendo que ia ter o boom agora, há alguns anos atrás, do uso de IA. Mas, propriamente dito, comecei a trabalhar com IA em 2020, ali 2021, né? Então, o processo de IA estava caminhando, pouco ainda era falado, não tinha muita grande mídia ainda falando sobre IA. E eu já estava nessa área já aprendendo um pouco mais, me aventurando, me informando um pouco mais, até a gente chegar final de 2025, onde eu entrei para a Vela, e ali como responsável agora o head de IA da Vela. Portfólio da Vela, que é onde a Getax faz parte, então responsável por IA, principalmente para a parte contábil, softwares contábeis, e aqui falando mais da Getax, das soluções que a gente tem de IA e dos ganhos que a IA traz e via Getax ali para a área contábil, né? Para o contador em geral. Legal. Bom, então você já trabalha com IA muito antes do hype, né? Desde 2017, você falou. Mestrado em 2017, mas o boom mesmo foi a partir de 2020, então foi quando Legal. eu me interessei um pouco mais pelo assunto e vi que tinha alguma coisa ali. Show. Cara, eu vou começar aqui com uma pergunta já bem provocativa pra gente começar o bate-papo, tá? A pergunta é a seguinte, na sua opinião, cara, a IA vai substituir o contador? Eu tenho duas respostas para essa pergunta. Eu tenho a resposta fácil e a resposta que não é tão fácil assim. A resposta é não vai substituir. Tá. E eu agora vou fundamentar o porquê. Para tudo que envolva IA, o bom profissional ele não vai deixar de existir. O bom trabalho nunca vai deixar de existir. IA não vai substituir o contador que está lá fazendo um relacionamento com seu cliente, conversando com seu cliente, passando para ele informação, explicando como é que funciona alguma determinada funcionalidade de um software contábil ou de um processo contábil. Então, para isso, a IA nunca vai substituir o contador. Perfeito. Mas para outras atividades, que são aquelas atividades repetitivas, vou fazer um cadastro, tem que inserir dados de uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas. É aí onde a IA vem para fazer o seu papel, né? Deixando o contador ali brilhar com o seu conhecimento, e aquela parte chata de bastidor, a IA vem ali para substituir aquele tempo grande que o contador toma, né? Então ele pega 10% do tempo dele conversando, 90% fazendo um trabalho de bastidor, então ele acaba tendo
muito mais tempo para fazer o corpo a corpo ali com o seu cliente. Perfeito. Então, assim, basicamente, a IA vai ajudar o contador, vai potencializar ali, né, os contadores, reduzindo ali aquelas operações que não tem, que não geram valor, né? Que não tem valor agregado, né? Aquela coisa repetitiva que não... Então, Não, exato. Ao contrário do que muita gente pensa que IA vem para substituir pessoas, eu acredito muito que a IA vem para potencializar perfeito. pessoas. Então, como nosso foco aqui é o contador, é a área de contabilidade, então tarefas repetitivas, ela vem e toma conta. Uhum. Para o contador, ele ter aquele tempo de conversar com seu cliente, se informar sobre regras contábeis novas. Nós temos ali a nova... A reforma A tributária. reforma tributária, obrigado. Então, ele tem mais tempo para se informar, para entender como é que funciona. Enquanto isso, a IA está ali fazendo um trabalho repetitivo, cadastrando um cliente, processando uma informação. E o contador, ele ali tem aquele seu espaço ali embaixo da luz, no foco, que é passar conhecimento. De novo, o conhecimento do contador, ele é fundamental. Uhum. E assim como em qualquer área, um bom profissional com IA, sem IA, ele é extremamente importante. Legal. Vamos lá, Alexandre, só para você entender, a gente tem aqui assistindo a gente um público muito diverso, né? A gente vai ter contadores que estão começando agora, contadores que não tiveram nenhum contato com IA, e a gente vai ter contadores que já começaram a estudar, já tem algum conhecimento, né? Então, para a gente iniciar, eu queria colocar algumas perguntas aqui para você, para a gente nivelar todo mundo, né? Porque a gente ouve falar muito sobre IA, né? IA, todo mundo está falando de IA, e surgem alguns termos que acabam confundindo muitas pessoas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que IA existe ali os chat GPT da vida, o cloud, né? E aí surgiu o termo agora, agente de IA, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é um agente de IA? Qual que é a diferença de um agente de IA para o que eu fazia ali na minha conversa com o chat GPT, por exemplo? Tá, vamos lá. A questão do chat, vamos lá primeiro pela questão do chat. O chat, como o próprio nome diz, você entra ali, você faz uma conversa. Uhum, Então, assim como você abre um WhatsApp para conversar com alguém, uhum, você está abrindo. Isso daí é um chat. A diferença é que quem está respondendo do outro lado ali é um modelo de IA. Então, perfeito. você faz uma pergunta, você pede uma ação, ele te retorna com essa ação. O agente, ele faz uma atividade similar, mas em conceito ele é bem diferente. O agente, ele é uma atividade, uma automação que você faz ali internamente e ele faz de forma automatizada. Você marca um horário e ele faz aquela tarefa. Uhum, Você não precisa necessariamente pedir. uhum, Você já deixa aquela atividade pronta e ele faz. Trazendo para o nosso mundo ali de contabilidade, tá? Eu preciso fazer um cadastro de um cliente, então eu não preciso pedir, crie um cadastro de um cliente ou coloque esses dados dentro do meu sistema. uhum, A partir do momento que eu tenho esses dados na mão, um agente, né, uma solução ali pronta, ela vai ler essas informações e já vai fazer esse cadastro de forma automática. Eu não preciso solicitar. Num chat, eu solicito. O agente, ele já sabe o que tem que ser feito. perfeito. Ele tem uma função determinada, ele vai Uhum, fazer essa função de forma automática. legal. E além disso, até trazendo para uma linguagem mais nova, a gente tem a questão de skills também, né? A Uhum, gente tem, saiu do chat, então a gente tem um agente. E hoje, o que é muito comum, até por causa do cloud, né? uhum, A gente tem a questão de skills, que é muito similar à questão de agentes, só que cada área pode fazer. Eu posso fazer em casa, o contador pode fazer na casa dele para automatizar uma determinada tarefa. entendi. Perfeito. E aí, vamos lá então. Eu tava vendo um gráfico, eu vi no LinkedIn um gráfico Uhum. que mostra o uso de IA ou... assim, a gente ouve muito na internet falando sobre IA e a gente às vezes tem a percepção de que todo mundo já está nesse mundo de IA, seja usando, seja estudando, seja falando sobre. Só que eu vi um gráfico bem interessante no LinkedIn, que era o seguinte, ele mostrava, era um quadrado com umas bolinhas e ele mostrava, tinha as bolinhas brancas,
as amarelas e as verdes. As brancas era quem não tem nenhum contato com IA. Nenhum, zero. Ele só ouve falar. As bolinhas amarelas eram quem tem contato conversacional só, ChatGPT. E muitas vezes o gratuito. E a bolinha verde era quem de fato tinha algum conhecimento um pouco mais aprofundado sobre IA. E dentro desse quadrado, 95% dele era preenchido com bolinhas brancas. Depois a gente tinha uma parte de bolinhas amarelas e uma bolinha verde. Então, assim, por mais que a gente tenha essa percepção, por mais que o assunto esteja realmente hypado, a maioria absoluta das pessoas, elas não têm nenhum contato com IA ainda. E aí a minha pergunta é a seguinte: o maior contato com IA ainda é o ChatGPT gratuito ou qualquer outro modelo gratuito de conversação. Para aquele contador que está assistindo a gente aqui, que tem muito uso de IA na versão gratuita dentro do seu negócio, quais são os cuidados que ele precisa tomar? Qual é a sua recomendação em relação a isso? Na linha da sua pergunta, antes de responder, na figura, no gráfico que você pintou aqui, tem um fato que é bem interessante para reforçar. Uhum. Quem acha que não utiliza hoje IA, infelizmente, hoje todo mundo, ou felizmente, Uhum. tem contato com IA e não sabe disso. Diretamente. Se você paga uma conta hoje, Sim. provavelmente a empresa que você paga, seja de energia elétrica, seja de água, seja de telefonia, ela usa IA. Então, IA já está em todos os lugares. Se você não tem contato direto, você pode ter certeza, indiretamente você tem contato. Perfeito. Na questão de segurança, e aí é um ponto muito importante, afinal, se tudo tem contato, a gente tem que começar a pensar em segurança. E segurança da informação, segurança dos dados. Uhum. Já faz alguns anos o Brasil ele tem a lei de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, Uhum. com uma série de regras ali, de condutas, de como utilizar os dados dentro de software. Trazendo para nossa realidade, né? E na realidade da Getax, que é um sistema SaaS, né? Um software as a service, onde a gente cadastra informações ali de clientes, de fornecedores. O ponto principal ali é como essas informações são tratadas. Então, falando ali da questão de LGPD, quando eu entro com um dado meu, um CPF, Uhum. quando eu entro com um RG, ou às vezes com um dado bancário, como que esses dados são tratados? Uhum. Então, trazendo a Getax para o centro dessa conversa, e como a gente estava junto ali fazendo as questões de IA dentro da Getax, a gente se preocupa muito em como os dados dos clientes são tratados dentro da ferramenta. Uhum. Com dados anônimos, ou seja, o cara que está lá desenvolvendo, eu que estou dentro da Getax, eu não tenho contato, eu não sei quais são aqueles dados. E eu acho que isso é uma informação muito importante para quem contrata, Uhum. para ter certeza o quão confiável é a ferramenta. Sim. E o quão segura ela é em termos de legislação, né? Seguindo ali a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. O ponto de você usar ali uma versão gratuita de um chat GPT, você tem que usar ali a ferramenta, só que você não tem algumas restrições que você num plano pago teria. Então, o próprio OpenAI, né, que é a dona do chat GPT, ela pode usar os seus dados para treinamento. Ao contrário de quando você contrata um produto pronto, Uhum. que seus dados não são usados para treinamento. Isso faz parte do contrato de prestação de serviço. Sim. Então, eu acho que isso é uma informação muito importante para passar para todo mundo, que é os dados dentro de uma solução gratuita, o dono dessa solução gratuita, ele pode fazer o que quiser com seus dados. Mesmo tendo a lei de proteção de dados, ele pode ter alguma questão dentro do termo de serviço, né? Que é o contrato ali de software, chama termo de serviço. Sim. Então eu posso pegar os seus dados para treinar. Isso não é impeditivo pela lei. Uhum. Eu posso fazer isso. Só que essa é a grande diferença de você contratar um software pronto, com uma solução robusta, uma solução que tem ali anos de experiência agregados dentro dele, e também tem toda a questão de legislação por trás.
Saber que o dado está anônimo ali dentro contribui muito para ficar um software seguro. Então quer dizer que aquele contador que importa a planilha financeira dos clientes ali num chat GPT gratuito para fazer uma conciliação, alguma coisa do tipo, ele está correndo sérios riscos ali, né? O modelo ele pode usar aqueles dados para treinamento, é isso, né? Exatamente. Se eu subo um documento Excel, um documento Word, Uhum, ou se eu simplesmente escrevo ali uma informação, ali não existem pouquíssimos mecanismos que possam impedir isso, mas não restringir 100%. sim. De novo, por isso que é muito diferente de você contratar uma solução pronta. Primeiro que se eu contrato se eu uso um chat GPT e isso acontece, como é que eu vou falar com o cara da OpenAI? Vou virar para ele, ô seu OpenAI, Inacessível, né? onde tá, minhas informações você está usando? É muito diferente de eu, por exemplo, comprar um software, adquirir um software aqui e ligar para a empresa ou para o suporte da empresa e falar assim, olha, né, aconteceu isso com meus dados, o que vocês estão fazendo? E eu tenho certeza que se houver algum incidente, localmente já está sendo tratado. Sim. Né? Para essas empresas grandes, você é só mais um. Para uma empresa de software como serviço, você é um cliente. Uhum, É muito diferente como você é tratado dentro dela. perfeito. Vamos lá. Uma outra dúvida que eu tenho aqui, tô bem curioso para saber sua opinião. A gente discute muito sobre IA, né, nos fóruns que a Vela organiza e tudo mais. E eu queria trazer um pouco dessas discussões aqui, né, para a gente falar especificamente do mercado contábil. Como que você enxerga o futuro dos softwares, das soluções, né, principalmente né, no mercado contábil, com IA? É. Imagina. Bom, vamos lá. Falando do mercado contábil com IA, então, mais uma vez, a gente vai falar um pouco sobre software as a service ali no mercado de SaaS. Uhum, No começo desse ano, existia um temor muito grande da IA, do apocalipse SaaS, né? uhum, IA iria acabar com as empresas de SaaS. Com o tempo se provou como verdade, mas em alguns termos. A ameaça acabou não sendo para as empresas menores, né, de segmentos menores. Acabou sendo uma ameaça para empresas grandes. Empresas como Microsoft, Salesforce, Accenture, TOTUS, uhum, elas estão perdendo muito espaço. Porque elas precisam de equipes muito grandes, caras, uma estrutura muito robusta, cheia de cargos intermediários, e isso acaba tornando a operação muito cara. Mas antes era a única solução que tinha. uhum. A IA, ela deu condições de todo mundo construir o seu próprio software. Mas não é construir sem conhecimento, não é construir sem uma estrutura. É construir com uma estrutura menor. O conhecimento de negócio ainda é extremamente importante. Uhum. E falando do mercado contábil, novamente fazendo um link com sua primeira pergunta, se a IA iria matar o contador, é aí que o contador brilha, porque o conhecimento dele é fundamental. Interessante. E a IA vem para potencializar esse conhecimento fundamental. Então, quando eu pego uma empresa grande, eu tenho sim pessoas que conhecem, mas é um custo extremamente elevado. Uhum. Se eu pego uma estrutura menor, e assim, de novo, fazendo um paralelo ali com a própria Jetax, eu tenho um software extremamente robusto que resolve sem ter que gastar com uma Salesforce da vida, com uma solução Microsoft, Uhum. que historicamente se sabe que é um custo muito alto. E assim, a gente fala muito sobre sistemas de registro e agentes de IA, então vou te dar um exemplo aqui, né, prático. Dentro da própria Getax ou dentro de softwares contábeis, RPs contábeis, ainda se tem muita operação manual do usuário, né? Então, por mais que o RP contábil ele traz automação para o escritório, hoje, basicamente, a operação
fica clicando e fazendo rotinas que poderiam ser automatizadas com agentes, né? Você vê isso como um caminho para o futuro do software? Ou como que você vê isso? Eu vejo como um caminho, sim, e um caminho sem volta. Uhum, Mas é um bom caminho. Quando a gente pensa em automação, e assim, é bem importante a gente desmistificar o que é uma solução com IA e o que é uma automação. A automação é só algo que eu vou lá, agendo e ela faz. Ela não pensa sozinho, uhum, simplesmente executa, pode dar um erro, você vai lá e resolve. A diferença de um produto com IA e de uma solução com IA, né, ou uma automação com IA, como se diz muito ultimamente, ou agente de IA, uhum, é que ele pensa sozinho. Então ele vai analisar ali o contexto. Ele não vai simplesmente, eu mandei e você executa. Não é, eu mandei, eu vou. Aí ele analisa, entende, e com base no entendimento e na análise, aí sim ele executa. uhum. Perfeito. Tá? A IA é como, ou melhor, uma automação sem IA é como se fosse um cavalo com cabresto. Ele só olha Uhum, para frente. uhum. A solução com IA não. Ela olha para todos os lados para te dar a melhor solução possível. Por isso que eu vejo como um caminho sem volta para a área de contabilidade. Você consegue analisar mais cenários em um tempo muito menor. Então você ainda assim tem alguns processos que esses sim, eles não vão morrer, mas que a IA ela vem ali para tornar mais, fazer mais suave esse caminho e mais rápido. Quem nunca quis fazer quem nunca quis ter uma solução que fizesse algo maior e mais rápido, né? Numa quantidade, num volume maior. E é isso que a IA vem para fazer hoje. Então, falando mais pro contador, a IA ela vai fazer com que você fique mais solto ali e todo o volume, todo a velocidade fique junto com a IA. Você vai pensar em como resolver um problema específico. A IA, ela vai cuidar do volume. Perfeito. Eu vou entrar num outro tema aqui que eu tenho percebido. Eu acompanho bastante as redes sociais, né? Sigo muitos contadores, né? Converso também com muitos contadores nos eventos que a gente participa, né? No Brasil inteiro aí. E eu tenho percebido uma tendência que é o seguinte: muitos contadores, eles estão começando a, eles próprios, aqueles que têm mais aderência ali com tecnologia, né? Tem mais facilidade. Eles estão contratando o cloud, por exemplo, e estão começando a desenvolver suas próprias soluções para automatizar pequenas coisas ali da operação, né? Então ele tem alguma dor, ele identifica uma dor, ele cria sua própria solução com o cloud ali. Então ele pede ali para o cloud executar e ele vai criando conforme as dores vão aparecendo, né? Eu queria que você falasse para a gente, né, para quem está assistindo a gente aqui, quais são os riscos e quais os cuidados que a gente precisa ter ao criar essas soluções sem ter o conhecimento técnico, né, para isso, né, o conhecimento dos riscos que a gente assume em termos de segurança e tudo mais. Outro grande benefício da IA, que ela trouxe ao longo dos anos, principalmente agora em 2026, foi democratizar o desenvolvimento de soluções dentro de casa. Perfeito. Então eu não preciso mais ter uma equipe de desenvolvimento para criar uma solução específica para o que eu preciso. Então, o contador com grande conhecimento, ele consegue desenvolver ali uma solução para uma determinada atividade. Isso é muito importante e isso é muito bom. Mas para isso acontecer de forma saudável, de forma segura, o conhecimento ainda é importante. Do mesmo jeito que eu mencionei anteriormente, o trabalho do bom contador não vai morrer, o trabalho de um bom desenvolvedor, de alguém que tem um bom conhecimento de processo, também não vai morrer por causa da IA. Vai tornar isso muito mais rápido e mais acessível. Fazendo o paralelo de fazer em casa e algumas soluções de negócio, poxa, automatizar algumas coisas em casa é muito legal. Eu tenho aquela planilha que eu quero automatizar Uhum. e eu conheço bem o processo. Poxa, maravilhoso.
Mas é questão de segurança. E se meus dados vazarem? E se meus dados forem compartilhados? Isso tem que ser levado em consideração. Então, por isso que é importante eh, ir e trabalhar junto com empresas que já tenham uma estrutura, que você tem ali um software que atende ao que você precisa, uma equipe que tem um conhecimento de processo, conhecimento de negócio para aquela solução funcionar, conhecer de segurança da informação, saiba como lidar com seus dados e se houver um vazamento de dados, o que elas têm que fazer. É como se você tivesse 24 horas ali, uma equipe de bombeiros pronto para acontecer alguma coisa dentro da sua casa. Ah, aconteceu um incêndio, eu já tenho uma equipe aqui fora. Se eu fizer em casa, eu preciso eu mesmo apagar o incêndio. Então, acho que talvez esse seja o paralelo da grande diferença. Mas os dois pontos são ótimos, eu não estou tirando o mérito de quem faz a solução dentro de casa. Para um início, para um começo, eu acho que é extremamente válido. Mas a partir do momento que você vai evoluindo, que o seu escritório de contabilidade vai crescendo, faz sentido buscar por soluções mais robustas e que venham ali não só cuidar da parte contábil, mas que faça a gestão toda ali do seu escritório de contabilidade. Você contrata gente, você demite gente, você faz treinamentos, então você, como uma empresa, então um escritório de contabilidade tem que ser visto dessa forma e um software mais robusto que venha acompanhar essa realidade da empresa conforme ela vai crescendo. Sim, eu acho que tem um outro ponto importante relacionado a isso, que é o seguinte: às vezes o ponto não é nem só a questão da segurança em si, né? Eu vejo muitos contadores que começam a fazer essas soluções, eu também acho isso legal. Ele tem ali uma dor muito específica que muitas vezes ele não vai encontrar num software de mercado a solução para isso. E aí ele desenvolve ali internamente. Eu acho que um dos cuidados, né, que a gente precisa tomar é para não sair fazendo um monte de soluções sem buscar, às vezes, um profissional que conheça, né, de TI, um desenvolvedor que tenha um conhecimento de arquitetura e tudo mais, de segurança. Porque em algum momento, o que pode acontecer? O contador vai ficar preso. Essas soluções, em algum momento, elas vão demandar manutenção. Sim. Porque as coisas são dinâmicas, né? Não existe solução que eu crie e eu não preciso manter aquilo. E se você vai criando uma solução, depois outra, porque como é muito rápido criar, eu crio um software hoje em alguns minutos, que me ajuda ali naquela dor específica. Essa facilidade permite com que eu saia criando várias soluções. Em algum momento eu vou me ver preso tendo que manter isso, né? Então, assim, minimamente, eu acho que esse profissional ele deveria buscar alguém de TI, alguém que vai ficar responsável por isso, porque senão ele sai do operacional, da contabilidade, mas em algum momento ele vai se ver preso na manutenção dessas soluções que ele está criando internamente ali. Fora a questão da segurança, né? Dele realmente estar tranquilo de que as coisas estão feitas da melhor forma possível, em termos de segurança, até de custo também, né? Quando Sim, ele vai sim. publicar isso. Por mais que você tenha o contador ele tenha o conhecimento para fazer isso, se ele tá lá desenhando uma skill, fazendo um agente ou usando um chat para resolver um problema dele, resolver a dor dele ali, enquanto ele tá fazendo isso, ele poderia estar ali cuidando da operação, ele poderia estar falando com o cliente. Então é muito importante, não tente ser uma empresa de um homem só. Perfeito. Não tente ser o cara que tá lá desenvolvendo, fazendo cafezinho e também, ao mesmo tempo, atendendo o cliente. Eu acho que existem pessoas especializadas para tudo. E quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, seu negócio tende a brilhar. E pro contador, o lugar certo do contador é ali ao lado do cliente. Perfeito. Muito bom. A gente tem um outro tema aqui que é o seguinte: o mercado contábil hoje tem uma dor muito grande, né? Que é mão de obra qualificada. Cada dia é mais difícil, principalmente na área fiscal, né? Dada toda a complexidade do cenário tributário brasileiro, é muito difícil você encontrar pessoas qualificadas, né? Nesse mercado. Você acha que a IA pode ajudar nesse desafio? Pode.
E com o seguinte ponto. Lembra que eu mencionei anteriormente que a IA vai automatizar muitas atividades repetitivas? Aquele contador que ficava lá só entrando dados, esse cara morreu. Esse cara não existe mais. A IA tá ali e vai ocupar o lugar desse cara. Porque a função principal do contador, assim, eu sei que eu tô batendo muito nessa tecla de é ao lado do cliente, Sim, porque é a verdade. sim. É ali, ela é a principal natureza do contador. Ela está ao lado do cliente, entender a realidade do cliente e dar para ele ali a melhor solução contábil para ele. E não ficar só fazendo cadastro, entrando com informação dentro do sistema. Para isso, a IA tá ali. Deixa a IA trabalhar. Agora, com mais tempo, o contador ele consegue se informar melhor, consegue ir atrás de mais informações. De novo, temos ali a reforma tributária, que é um tema muito extenso. Uhum. E que demanda muito tempo. Eu sei que conheço contadores que até agora ainda não entenderam muito bem como é que vai funcionar, né? Mesmo a beira aí de já está Início já. do início. Então, ter mais tempo para aprender, para errar e para acertar, faz parte do processo, né? O erro também se aprende com o erro, não só com o acerto. Então, eu acho que é muito importante. Então, para o ciclo total ali de desenvolvimento do contador, vamos colocar dessa forma, Uhum. é muito importante ele deixar tarefas que eram repetitivas dele para uma outra ferramenta fazer e ele tirar o tempo dele ou para ficar ao lado do cliente, para estudar, para aprender e se tornar cada vez mais especialista naquele assunto. Então, se eu fosse falar assim, olha, sair da faculdade de contabilidade, o que eu faço hoje? Primeiro, sim, aprenda IA. É importante para você automatizar o que você vai fazer. Perfeito. Todo mundo tem que começar. Ninguém começa já grande. Então você tem que começar tirando o maior proveito possível das tecnologias que você tem disponíveis. E para isso eu até coloco a questão de letramento, é muito importante, né? Aprender como que o IA funciona. Uhum. Tirou essas atividades repetitivas, tá lá a IA fazendo, faz o corpo a corpo ali com o seu cliente. Entenda os problemas do seu cliente. Cada cliente tem um problema diferente. Aprenda com esses problemas, documente, veja como lições aprendidas e vai pro próximo. E assim por diante. Muito bom. Falando um pouco aqui, cara, sobre atendimento com IA. Que eu acho que quando a gente vai falar de implementação de IA, uma das primeiras aplicações que vem na cabeça é automatizar o atendimento, melhorar o atendimento com o uso da IA. Aí aqui eu deixo duas perguntas para você, né? A primeira, como você enxerga isso? Você acha que realmente dá para prestar um atendimento melhor com a IA? E a segunda, caso eu faça isso, eu devo informar, eu devo deixar claro para o meu cliente quando ele está falando com uma IA e quando ele não está falando com uma IA? Vamos lá. São duas perguntas bem complexas. Primeiro, não existe bala de prata para resolver nenhum problema. IA não vai resolver todos os seus problemas. Pode, inclusive, criar problemas novos que não existiam antes. Perfeito. Ah, Qual foi a segunda pergunta? Se eu implemento IA no atendimento, eu devo deixar claro para o meu cliente quando ele está falando com uma IA ou quando ele está falando Não, com uma... sempre deixa o cliente saber que ele está falando com IA. Inclusive, é um dos pontos da LGPD que é muito importante. Ah. O cliente precisa saber que aqueles dados estão sendo pedidos por uma IA e com uma IA ele está falando. Tá. Eu sei que a IA evoluiu muito ao ponto de muita gente estar ali falando e nem sabe que é uma IA, acho que é uma atendente. Uhum. Mas é muito importante saber. Voltando para a questão de atendimento, né, do aprendizado ali do atendimento, eu, alguns tempo atrás, tinha uma visão um pouco enviesada para o uso de IA. Tudo tinha que ser IA, inclusive no atendimento. Vamos pôr chatbot para todo mundo. Hoje eu tenho uma visão muito diferente, em função, inclusive, do mercado. Uhum. Falando da área de contabilidade, de novo, que é o nosso foco aqui,
ela é uma atividade antiga, não é algo novo, não é algo que surgiu junto com a IA, é algo que existe há séculos e muitas vezes o atendimento era feito, a pessoa ia até o escritório, depois ela começou a ligar para o escritório. E hoje a gente tem IA. Só que nesse meio do processo entre chegada da IA e a pessoa ligar, existem ainda clientes muito antigos, escritórios de contabilidade grandes e antigos. Isso significa que é ruim? Não. É só uma realidade. Não é bom nem ruim, é só um fato. E o cara, muitas vezes, quando ele vai ligar, ele quer falar com alguém, às vezes para discutir. Eu já entrei em situações onde eu tô com um problema, só de eu conversar com alguém sobre aquele problema, eu tá explicando de novo em voz alta, eu acabo pegando ali a solução. Então, às vezes, você liga para um atendente e conversa com ele. Isso é muito salutar. Isso significa que, não, Alexandre, então, chatbot de atendimento com IA não faz sentido? Não, não é esse o ponto. Existe espaço para os dois. Eu acho que hoje é possível os dois trabalharem juntos. Perfeito. O principal ativo de uma empresa é seu cliente. Então, é importante entender o perfil do seu cliente para dar para ele um melhor atendimento. Isso não é, eu quero um determinado cliente, eu quero que ele fique. Não, isso é para todos os clientes. O cliente é o principal ativo de uma empresa. Então, eu tenho que me adaptar ali à realidade do meu cliente. Muitas vezes, o contrário, o cliente tem que se adaptar, sim, mas eu corro um risco de perder esse cliente. Então, eu acho que hoje, IA trabalha junto com o atendimento telefônico ali de uma forma muito saudável. E eu adiciono mais. Hoje, o atendimento telefônico, ele pode virar um produto dentro da empresa. Eu acredito muito nisso. A gente anteriormente, acho que já até conversou sobre isso, como a IA pode virar um atendimento padrão e o atendimento humano, telefone, ele pode virar um atendimento premium e virar um produto, onde muita gente enxerga um suporte como um custo interno, um custo operacional. Vamos transformar esse custo operacional em uma receita. Sim. Então, aquele cara lá que tem um escritório muito antigo, pelo nosso bom relacionamento, então, continua ligando. A gente tem um suporte humanizado. Seu contrato é novo? Nós temos esses dois planos aqui. Nós temos um atendimento via chatbot e eu tenho o atendimento humano. O atendimento humano é esse custo aqui, o chatbot não tem custo adicional. Uhum. E vamos seguir. As duas soluções trabalham em conjunto e para a empresa, ela ainda consegue tirar um proveito nisso muito grande, né, para a empresa de software. E para o contador também, para o escritório de contabilidade, para ele é muito interessante, porque ele tem uma opção. Ele pode falar assim, não, eu quero então só o chatbot. Me atende, eu não tenho o menor problema. Mas não, eu quero o atendimento por telefone. E o que acontece hoje muito empresas de software de contabilidade, eles não te dão essa flexibilidade e não te dão essa opção. Visam lucro. Então, eu quero aqui reduzir meus custos, né? Para aumentar ali a minha receita. Uhum. Então, vou botar tudo chatbot. E não pensa tanto no cliente. Sim. Então, olha para esses dois lados. Você tem uma fonte de renda adicional, você deixa seu cliente feliz. Todos ficam felizes, né? Sim. E eu acho que aqui entra um outro ponto também, que é importante a gente falar, já mergulhando mais a fundo nesse tema de atendimento. Minha visão é a seguinte, né? Eu acho que se você não tem nada de IA no atendimento, tudo tem, é o que você disse, não existe bala de prata, não existe algo que vai resolver tudo, e acho que tudo tem os prós e os contras, né? Sim, sim. E eu acho que o melhor dos mundos aqui é o seguinte, então vamos falar de um contador aqui, de um escritório de contabilidade que não tem nada de IA no atendimento. Atendimento 100% humanizado e ele vende isso como um diferencial. Aqui o meu atendimento é 100% humanizado. Qual que é o problema disso? Quando você tem um atendimento 100% humanizado, provavelmente você vai ter um horário de atendimento numa janela comercial ali. Segunda a sexta, das 9 às 18. E aí um cliente tem uma dúvida na quinta-feira às 10 da noite. Ele sabe que ele nem vai mandar mensagem, ele sabe que ele não vai ter o retorno do contador ali, naquele momento. E muitas vezes a dúvida dele é uma dúvida simples, que se o contador tivesse um atendimento com IA 24 horas, por exemplo, conectado a uma base de conhecimento que cobre essa dúvida desse cliente,
ele perguntaria e ele teria uma resposta satisfatória, né? O que não significa que o seu cliente só vai falar com a IA, né? Então, acho que ter um atendimento automatizado com IA numa primeira camada de dúvidas, de responder ali perguntas mais simples que podem ser respondidas conectando uma IA a uma base de conhecimento, seja... às vezes o escritório de contabilidade já tem muito bem documentado vários procedimentos, como emitir uma nota, como que funciona o cálculo do Simples Nacional, como é que eu faço, o que que eu preciso para fazer a admissão de um colaborador, quando que meu colaborador pode sair de férias. Às vezes ele já tem tudo isso muito bem documentado e ele manda por e-mail quando o cliente faz essa solicitação. Isso tudo é base de conhecimento, né? Que ele pode conectar isso numa IA e essas dúvidas todas serem respondidas de forma automática, né? Eu vou te dar um exemplo, tá, Gustavo? Imagina que você tem ali, você tá com seu escritório de contabilidade. Então tá lá durante a semana, você tá com algum problema, você ligou, você teve seu problema resolvido. Me diz qual é o contador que só trabalha das 9 às 6? Não existe. Nenhum. Raros são os que só trabalham esse horário, se é que existe, e raros são os que só trabalham até durante a semana. Muitas vezes varam durante o final de semana e feriado. Pensa no seguinte cenário. Você tá ali fazendo uma folha de pagamento, tá ali processando a parte contábil ali da sua empresa, do seu escritório. E na segunda-feira é o prazo final. Você tem uma dúvida no sábado e domingo, seu equipe tá lá fazendo hora extra, plantão, trabalhando. E se você pudesse a qualquer momento entrar ali e ter sua dúvida resolvida? Ou se você tivesse de férias, alguém te liga com alguma dúvida do seu escritório Uhum. e fala assim, me ajuda com essa dúvida. E você consegue dar um direcionamento, ou até mesmo entrar ali, de onde você estiver, no lugar do mundo que você estiver. Imagina você lá dentro do seu iate, nas Bahamas. Alguém te liga com uma dúvida e você fala assim, não, só um instante. Você acessa ali do seu celular, do seu computador, tira sua dúvida, já repassa ali para ele a dúvida sobre o sistema e problema resolvido. Uhum. Você pode voltar ali a tomar o seu champanhe e comer seu caviar. Então, você tem uma assistência 24 horas, 365 dias non-stop Uhum. para resolver o seu problema. Ah, Alexandre, mas eu queria falar com um ser humano. O horário comercial, você está ali, você pode falar com um atendente, ele vai estar ali com o maior prazer, vai te atender. Mas para todos os outros horários, você tem ali um chatbot que melhor do que o atendimento humano nesse caso, tá? Apesar de eu defender muito o conhecimento humano, mas nesse caso específico, o chatbot ali ele vai saber a sua realidade. Uhum. A sua realidade do seu escritório é diferente da minha realidade. Mas o meu chatbot vai saber da minha, o seu vai saber da sua, e vai te entregar a melhor resposta possível. Ele vai ter contexto, né? E vai ter o contexto. Esse é o grande diferencial da IA. Contexto. Ele sabe o meu contexto, o seu software vai saber o seu contexto, vai saber a realidade de todo mundo, né? A sua realidade ali individualmente. 365 dias, 24 horas, sem parar. Sim. Virada do ano, muita gente trabalha, muito contador ali arrancando os cabelos. Só entra ali, tira uma dúvida resolvida, volta a trabalhar. E- Sábado, domingo, mesma coisa. E sem contar que, assim, o tempo de resposta é instantâneo, praticamente, né? Então, você tem que contar com... Por mais que o contador seja acessível fora do horário comercial para os seus clientes ali, e, enfim, ele não vai responder imediatamente, sempre que você fizer uma... O tempo, eu chego a dizer que o tempo de resposta é esse aqui. Eu vou lá, faço uma resposta, tomo um café, tô com a solução na minha tela. É isso. É isso. Concordo. Agora eu vou entrar num ponto aqui que é o seguinte, cara. Que eu percebo, né? Como as pessoas, na maioria das vezes, os usuários, os contadores,
eles não têm conhecimento técnico de IA suficiente para distinguir o que é IA e o que não é IA, tá? Essa é a minha percepção. E muitas soluções falam que tem IA, mas não tem. Então, vou te dar um exemplo. Na Getax a gente faz auditoria dos impostos. Nessa auditoria dos impostos especificamente não tem IA. É uma regra, é uma tabela com as regras e é uma coisa muito objetiva, né? Então não tem necessidade de ter IA especificamente nessa auditoria. Mas se isso for vendido como a auditoria com IA, as pessoas elas vão acreditar que tem IA ali, tá? E eu tô para te falar o seguinte, cara. Dentro do mercado contábil, eu não conheço nenhuma solução que de fato emprega IA mesmo ali no dia a dia. Uma ou outra. São raríssimos os casos. Na Getax a gente lançou agora, recentemente, as nossas primeiras soluções com IA, né? Então, a gente tem, nessas auditorias que eu acabei de comentar, que até então a gente não usava IA, o que acontecia? Toda a base dessa auditoria, ela tem como ponto de partida o NCM, o código do produto, né? O código do NCM do produto. Então, eu pego esse código do NCM, eu vou na legislação e vejo qual que é a tributação adequada para esse código. Se esse cliente emitisse uma nota com o código errado, a minha auditoria ia pegar o código errado e ia consultar na legislação esse código errado e ia dar a sugestão com base no código errado, certo? Então, assim, não tinha o que fazer. Como é que eu vou saber se o código está certo ou errado, né? Até então, sem IA, é praticamente impossível, porque o código acompanha a descrição. Tem a descrição da nota e o código. É muito difícil, porque o cara ele pode vender um pneu e usar o código de uma caneca. Como que eu vou saber? Não, às vezes ele errou mesmo ali na hora de fazer o cadastro, ele cadastrou errado. É muito comum, inclusive, tá? Não uma discrepância tão grande assim, mas é muito comum emitir uma nota com o código de NCM errado. Então, o que a gente implementou, né? Hoje, eu pego a descrição... Existe uma tabela do governo que traz os códigos existentes de NCM e a descrição padrão. E aí eu comparo... A gente está usando IA para comparar a descrição utilizada na nota com a descrição padrão e ver se existe... Qual é a chance disso estar certo ou errado? Então, por exemplo, hoje, se o cliente emite uma nota fiscal e coloca na descrição pneu e usa o código da caneca, a IA consegue identificar que aquela descrição de pneu, quando ele pega o código que foi usado e pega a descrição oficial desse código, ele vai ver que a caneca, ele vai entender que aquele código está errado. Uhum. E ele vai sugerir qual que é o código mais adequado para pneu. Então, hoje, por exemplo, a gente já consegue identificar que o código foi emitido errado, coisa que sem a IA a gente não conseguia. A gente simplesmente tinha que fazer a auditoria. Mesmo que o código estivesse errado, a gente usava o código errado para fazer a auditoria. Ou seja, como a gente sabe que acontece muito erro de emissão de nota, era uma situação meio complicada, porque o cara ele não podia confiar 100% naquela auditoria. Porque se a nota tivesse sido emitida errada, todo o processo sairia errado no final. Então, isso mostra um pouco do poder que a IA consegue trazer para as soluções, né, cara? Então, a gente já implementou isso, cara. Isso aqui resolve totalmente o problema. E, assim, tá funcionando muito bem. É impressionante, porque a gente fez alguns testes e teve uma situação bem interessante, que é a seguinte. Era uma livraria, certo? E aí, geralmente, quando essa livraria emite a nota fiscal, ela coloca na descrição o nome do livro. E é uma coisa muito genérica. Então, por exemplo, o NCM de livro e o nome do livro era 1978. Os números, 1978. Só que o modelo ele consegue entender que existe um livro com aquele nome, ele conhece isso, ele sabe que existe um livro com aquele nome, e ele viu que o código é de livro. Então, ele entendeu que está certo aquele NCM baseado numa descrição que, sem IA, né, se você olhar semanticamente, 1978 não tem nada a ver com o livro. Então,
é surreal, assim, como a IA consegue potencializar o software, né, cara? Aí é interessante, até uma conversa que a gente teve antes aqui do programa começar. É, não existe bala de prata, IA não é uma solução para tudo, IA não resolve produto ruim. Uhum. Então, existe algo no mercado onde se promove uma solução falando assim: olha, meu produto ele tem IA. Usando a IA para venda. Sim. E para quem não conhece, acha assim: esse produto tem IA, logo ele é melhor do que um outro produto. Não é assim. No cenário que você me descreveu, inclusive, da própria Getax, a gente sabe que a solução ela foi exaustivamente treinada. Uhum. Teve muita gente participando ali do processo, vários cenários ali. Não estou falando que é impossível ter falhas, Sim. mas que é feito um trabalho exaustivo para que seja muito difícil ter uma falha dentro desse processo. Lembre-se, contador mexe com números, então ou é ou não é, não existe meio termo ali, não existe, eu acho que deu um determinado valor, ou é aquele valor ou não é. Sim. Então trabalhamos com exatidão. Existe um cenário de IA de alguns anos atrás que hoje até se desmistificou bastante, que é IA não sabia mexer com números. Então, muitas empresas ali, logo no início, quando elas começaram a vender seus produtos, olha, o meu produto tem IA, acabavam tendo problemas com isso. Hoje em dia, as soluções mais recentes, que é a solução, por exemplo, que a Getax utiliza, não tem esses vícios, não tem essas falhas. E foi exaustivamente treinada. Uhum. Então, é aquele resultado. Esse é o resultado correto. Então, não é se eu executar várias vezes vai dar um resultado diferente. Sim. É exato. Então, né? Matemática é um cálculo exato. Então, contabilidade é a mesma coisa. É aquele valor. É aquele montante. Não existe diferença. E fazer o processo como vocês fazem é uma forma muito sábia, que é você compara o que está sendo inserido ali com a descrição. Isso é o verdadeiro uso da IA. É a IA entendendo o contexto da descrição, o que está na descrição, para saber o que eu coloquei aqui, que é um pneu, a descrição de um pneu, não condiz com a caneca. E vice-versa. Então, a descrição tem que bater com o produto. E para isso, é o uso correto da IA. Não simplesmente, como eu vejo muito no mercado, gente falar que o produto tem IA e na verdade acaba sendo só um chat onde você faz algumas perguntas ali ou acaba vendendo como uma solução robusta de IA, Uhum. quando na verdade não faz nada disso. Então, essa é a forma correta de se utilizar IA. É fazer com que a descrição, o contexto no qual a IA é bom, ela corresponda ali ao produto, responda para você e você siga de forma assertiva. E aí, com base nisso, o valor correto, o cálculo correto do imposto ali, ele acontece. Perfeito. Não usar IA por usar só para falar que tem IA, né? Usar N- para de fato tornar o Exato. produto melhor. Não banalizar o uso da IA. Uhum. Não é porque todo mundo fala da IA que tudo precisa ser IA. Perfeito. A IA tem que ser usada onde ela realmente faça sentido. E na contabilidade, onde se mexe muito com cálculo, são cálculos exatos. Então ele faz aquela conta e tem que dar isso um determinado resultado. Uhum. E o uso inteligente é no cenário que você me descreveu. Eu tenho um texto, então ele vai analisar o texto da descrição com um código ali de um produto. Eles estão batendo? Sim. Então vamos seguir. Opa, essa descrição é de pneu e essa aqui é e esse código é de uma caneca? Tá errado. Contador, tem uma informação que tá divergente. Sim. Você quer analisar? Ou eu posso fazer essa análise já prevendo o que você tá fazendo ali e já te entregar um resultado pronto, que é o que a ferramenta acaba fazendo. Muito bom, cara. Vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta aqui que é a seguinte. Eu leio bastante, tô lendo muito sobre IA, né, nos últimos meses aí. Muita gente tá falando o seguinte, que a gente tá vivendo uma bolha da IA. Ouço muitos podcasts onde se falam que a IA está sendo muito subsidiada pelas empresas e que em algum momento essas empresas elas precisam gerar lucro e que esse subsídio em algum momento vai acabar.
Eu queria entender qual que é a sua opinião em relação a isso. Você acha que a gente de fato está vivendo uma bolha da IA? Você acha que existe um risco muito grande aí das empresas se apoiarem muito, né, nos modelos que a gente tem com custo extremamente acessível hoje? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, o mercado de IA ele vem evoluindo bastante. Eu acredito muito na questão da a bolha de IA, ela existe, mas não na questão de poder do que a IA faz hoje. Hum. A gente vê novos modelos surgindo, mais poderosos do que o anterior. Eu acho que o grande ponto é usar de forma adequada o que já existe hoje. Eu não posso, não faz sentido eu ter uma Ferrari e andar e ir até a padaria com ela. Uhum. Um outro carro, um Fusca faz a mesma coisa. Sim. Então é uma questão de eu saber o modelo correto porque eu quero atingir e saber otimizar isso. Então o conhecimento ali dos modelos de IA acaba sendo muito importante para esse ponto. Hum. Eu posso continuar tendo a minha Ferrari ali, mas eu tenho que ter um caminho, um percurso que justifique o uso dessa Ferrari, que faça sentido eu pagar um custo de uma Ferrari para tê-la ali dentro. Faz sentido? Não faz. Eu não vejo sentido hoje em dia desses modelos grandiosos para o que é feito atualmente. O conhecimento que a gente tem de negócio é muito importante. Você pode colocar ali dentro. O processamento que você vai fazer dessas informações, ele é importante, mas eu não preciso de um super modelo para fazer isso. Otimiza ali o que você já tem, faz um arroz com feijão bem feito, Uhum. que mata a fome do mesmo jeito, Perfeito. sem ter um custo tão alto. Entendeu? Entendido, perfeito. Cara, eu tô vendo que a gente tá chegando no final ali, no nosso tempo. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Pro nosso público que tá assistindo, aquele contador que ainda não foi introduzido a IA, aquela pessoa que tá querendo se aprofundar mais, estudar um pouco mais sobre IA, e aquele contador que quer aplicar IA no seu negócio, eu queria que você deixasse uma recomendação para eles. Então, duas coisas, né? Estudo de IA, eu quero entender melhor onde ele busca conhecimentos, tem alguém que você recomenda desse cara ler, alguma coisa do tipo, e para aquele contador que quer aplicar, qual a primeira aplicação que você indicaria para ele? Vamos lá, partindo a primeira coisa, né? Assim como o ET Bilu busca em conhecimento, eu acho que é muito importante. Na internet hoje a gente encontra vários cursos de IA, muitos deles são gratuitos. O Google tem muitos treinamentos gratuitos sobre o uso de IA, letramento de IA. A própria Anthropic, ali, a dona da Cloud, também tem alguns treinamentos. Então, se vocês entrarem no site entrar no Google mesmo, né? google.com/Gemini, né? Gemini. Uhum. Você vai ver alguns treinamentos. Na Anthropic, ali no cloud.ai, você vai ver alguns treinamentos. Tem treinamentos em português, tá? Não é só treinamentos em inglês. E lá você pode aprender um pouco mais, ter um letramento ali do uso de IA e como essas ferramentas funcionam. Além disso, Gustavo, pro cara que tá começando, tá? Eu acho que é fundamental não só para o contador, isso serve para qualquer atividade. Entenda seus processos, veja quais são os seus processos que você faz que são mais repetitivos, que você não para ficar pensando. Aquele processo que já faz por automático, ele pode ser automatizado. Então, pensa nesse processo, assim, quanto tempo você gasta, o que você faz ali de tão repetitivo, e aí sim pensa no uso da aplicação da IA lá dentro. Legal. Como é que a gente faz, aquele contador que está assistindo a gente aqui, quer te acompanhar nas redes sociais, você tem o LinkedIn, né? Como que a gente te acha lá? Hoje eu sou muito ativo ali no LinkedIn, publico bastante sobre o uso de IA, principalmente por mercado de SaaS ali, né, de Software as a Service. Uhum. Então o meu LinkedIn, ele é LinkedIn/Alexandre Caieiro, que é meu sobrenome, tudo junto. Tá. E eu posto todos os dias alguma nota, alguma informação ali que eu julgo relevante ali sobre utilização de IA, sobre o mercado de IA, como é que ele se comporta hoje em dia. A gente vai deixar
na descrição aqui o LinkedIn do Alexandre. Alexandre, cara, obrigado pela aula, tá? Foi muito bom o bate-papo aqui, acho que deu para esclarecer todas as dúvidas aqui que a gente tinha. Eu tenho certeza que o nosso público vai sair desse podcast aqui já com uma outra mentalidade, tá? Sobre IA. Para você que acompanhou a gente até aqui, eu queria que você comentasse IA aqui nos comentários para a gente saber que você chegou até aqui no final. E espero que vocês tenham gostado dessa aula que a gente recebeu aqui do Alexandre. Queria te agradecer mais uma vez por compartilhar esse conhecimento com a Eu gente. que agradeço pelo convite. Imagina. E é isso, pessoal. Espero vocês na próxima semana, no próximo episódio do G-Talks.